Oi, gente, tudo bem? A paz? Eu sou Mateus e eu vou falar brevemente aqui sobre uma parábola que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 1. Eu vou ler aqui. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Parando para refletir aqui sobre essa parábola, eu fiquei pensando o que será que significa esse tudo que Jesus usa aqui no texto, né? Esse tudo, para essa viúva, era tudo nas finanças dela, né? Nós sabemos que naquela época era muito mais difícil para uma viúva poder conseguir ter alguma renda, né? Algum modo de se sustentar, já que naquela época as mulheres não costumavam trabalhar, né? Não tinha essa cultura. E até hoje em muitos países não existe essa cultura, né? As coisas têm mudado, atualmente as mulheres conseguem ser muito mais independentes, né? Financeiramente, mas naquela época não era assim, né? Nós sabemos que essa é a realidade. Então, para aquela viúva, que ela era pobre, aquelas moedas eram tudo que ela tinha, tudo financeiramente. Mas eu fiquei pensando, e nós? Será que nós temos dado tudo para Deus? E eu não falo tudo financeiramente como na questão dessa viúva. Eu falo tudo como em todas as áreas da nossa vida. Será que nós temos dedicado tudo para Deus? Não somente no trabalho, não somente na nossa família, mas também no nosso relacionamento, mas também nos nossos estudos, nos nossos esforços, no nosso tempo, todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Nós deveríamos dedicar tudo isso a Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e quando nós entregamos alguma coisa nas mãos de Deus, Ele faz essa vontade dele. Então, nós devíamos entregar tudo para Ele. Isso fez eu me lembrar de uma parábola também que Jesus fala, em Lucas 19, um pouquinho antes dessa parábola da viúva, né? Em Lucas 19, no versículo 11, que é a parábola dos 10 servos, né? Em algumas bíblias, a parábola das 10 moedas, né? Que, explicando brevemente aqui para vocês, é uma parábola, né? Onde um senhor tinha 10 servos, né? E ele entregou uma moeda para cada um desses servos. E ele disse que era para eles renderem essa moeda, né? Então fazer ela valorizar, né? Conseguir mais dinheiro a partir dessa moeda. O primeiro servo conseguiu 10 moedas a partir daquela primeira moeda. O segundo servo conseguiu 5 moedas a partir daquela primeira moeda. E o terceiro servo que apresenta aqui nessa parábola, ele diz que ele apenas guardou essa moeda para que ele não a perdesse. Então ele não conseguiu render nada. Mas não era o que o senhor dele queria, né? Ele queria que ele rendesse tudo para o senhor, né? E eu fiquei pensando nisso e eu acho que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que quando a gente entrega as coisas para Deus, quando a gente dá na mão dele, mesmo que seja pouco, porque Deus não pede muito, ele ficou feliz com a oferta da viúva, porque não porque era muito ou porque era pouco, mas sim porque era tudo. Então Deus, ele não pede muito ou pouco, ele pede tudo. E não importa se esse tudo é pouco ou é muito. Eu mesmo não tenho nada para oferecer para Deus, mas eu dou tudo que eu tenho. Assim como essa mulher que não tinha nada e deu tudo. E eu fico pensando, Deus é o servo que rende todas as moedas, sabe? O servo que a partir de uma moeda consegue fazer 10. Então, se nós, como o Senhor dessa parábola aqui, né? Entregarmos na mão de Deus todas as áreas da nossa vida, Deus vai fazer com que cada uma delas prospere, sabe? Então, nós temos que dedicar, nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele nunca vai falhar com a gente, ele nunca vai deixar a gente na mão. Então, a gente tem que deixar essas coisas na mão de Deus. Por mais que seja difícil a gente confiar em tirar essas coisas do nosso controle, né? Mas deixar nas mãos de outra pessoa, Deus é Deus e Deus não falha. Então, nós temos que dedicar sempre tudo o que for possível, tudo o que nós pudermos entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça a vontade dele. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por quem me escutou até aqui.
e que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu, galera!